Buenos dias. Gostaria muito de agradecer, em nome do presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Raul Carillo Esper, essa invitação para estar aqui mais uma vez, que é um honor para mim muito grande. Gostaria também de agradecer a presença do nosso secretário de Saúde de México, Dr. David Keshanovich Stanikovic. Hasta o final de minha missão em México, vou aprender a pronunciar bem todo o apelido de nosso novo secretário de Saúde, a quem agradeço pela presença, porque como se encontra em um processo muito importante de transformação da própria Secretaria de Saúde, agradeço que pueda tomar seu tempo para estar aqui com nós outros. Gostaria também de agradecer a nosso companheiro, porque foi da OPS, MS, Javier Santa Cruz Varela, ao Dr. José Alberto Dias Quiñones, presidente da Sociedade Mexicana de Saúde Pública, e a nossos companheiros que estão aqui da OPS, nosso representante, o Dr. José Moya Medina, e todos os acadêmicos e invitados que aqui estão. Mira, eu creio que falar sobre os retos que temos e as oportunidades ao mesmo tempo na saúde, nesse momento em que em todos os países da região, depois de sair da pandemia, nos defrontamos com muitos retos importantes por a transição demográfica acelerada que passamos, por a inequidade que temos na região. Somos a região mais inequitativa do mundo, entre países, porque temos o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, e temos Haiti, onde muitas vezes não há condições mínimas de implementação de políticas públicas, mas também ao interior dos países. Se toma países, incluso como México, quando miramos entre estados, entre pueblos, pero mesmo em uma grande cidade como a cidade de México, temos inequidades importantes que refletem as condições de vida, acesso diferenciados a serviços de saúde, que nos transforma em uma região onde o tema da equidade sempre tem que estar com uma das prioridades para que todas as políticas públicas possam ter mais efetividade. Então, são retos importantes. Mencionei rapidamente a transição demográfica. Somos a região que faz a transição demográfica mais rápida do mundo. Isso põe uma pressão sobre os serviços de saúde, porque se incrementa a carga de enfermidades não transmissíveis. Quando miramos só como um indicador, Alzheimer e outras demências que há 30 anos eram uma causa de morte de muito baixa expressão, hoje, na grande maioria dos países, já sube para ser uma das 10 mais importantes causas de defunções da região, e em los próximos 20 anos vai se quedar entre as 5 principais causas de defunção na grande maioria dos países da região. Então, isso, sem dúvida, nos exige uma reflexão, não somente do setor saúde, mas de toda a sociedade, como nos prepararmos para essa realidade que vivimos hoje. Creio que é muito importante também mencionar que temos em nossa região algumas características importantes, mas também estamos em um momento onde todos os sistemas de saúde se organizam, se armam de uma maneira mais importante para implementar as lições que aprendemos durante a pandemia. Eu creio que tenho como 5 grandes desafios e 5 oportunidades ao mesmo tempo, como uma renda de prioridade para a saúde em nossa região. A primeira é implementar as lições que aprendemos durante a pandemia. A primeira lição é que temos que estar melhor preparados para uma futura pandemia, mas também para manejar as emergências de saúde pública que temos hoje. Tivemos, por exemplo, no ano passado, na região, mais de 12 milhões de casos de dengue. Foi um número recorde de casos, e dengue sempre, desafortunadamente, as condições que criamos em las grandes cidades da região, com a urbanização acelerada, produziram cidades que é um ambiente perfeito para o mosquito transmissor da dengue. Isso faz com que sempre os sistemas de saúde tenham desafios de como, ao mesmo tempo, perfeccionar o controle de vetor, mobilizar a comunidade, mas também preparar os serviços de saúde para diminuir a mortalidade associada à dengue, que pode ser quase que completamente prevenível se os serviços estão bem preparados. Então, creio que há algumas oportunidades importantes. Menciono uma. Durante a pandemia, a Organização Pan-Americana de la Saúde, trabalhando com
los países de la región armamos uma rede de vigilância genômica, né, que é algo que antes da pandemia era um sonho, né? Só em Estados Unidos e Canadá teníamos esse sistema bem consolidado. Hoje, em 30 países da região, temos capacidade de monitorear não só o vírus SARS-CoV-2, mas se utiliza também para a caracterização de vírus de sarampião, de vírus de Zika, de chikungunya, ou seja, lhe dá uma capacidade distinta à região de poder monitorear e identificar rapidamente um novo vírus ou um vírus que tenha uma evolução diferente da que se espera. Estamos utilizando também na região esse conceito de uma saúde e creio que hemos avançado bastante. Em todos os países que apoiamos a elaboração de projetos para mobilizar recursos do fundo pandêmico, esse mecanismo de financiamento que se armou das instituições financeiras como o Banco Mundial e países desenvolvidos, em todos esses projetos estamos com essa mirada de buscar integrar a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, com o fortalecimento das capacidades de laboratório, de integração de dados e de realização de análises conjuntas. Quando miramos todas as últimas pandemias e emergências de saúde pública que tivemos no mundo, este conceito é o único capaz de nos garantizar a detecção o mais temprana possível e que faz poder aproveitar a ventana muito pequena que muitas vezes temos de poder conter ou impedir que se torne como uma pandemia, uma emergência de dimensões catastróficas como foi a Covid-19. Isso passou aqui em México, no ano 2009, isso passou com SARS, no ano 2005, isso passou com MERS, no ano 2012, ou seja, buscar integrar vigilância animal, humana e ambiental de uma maneira que os sistemas se possam contribuir de uma maneira bem coordenada, é a única forma de que se possa aprender com essa pandemia e estar melhor preparado para uma futura pandemia que, como se disse, não sabemos quando vai ser, que vírus vai ser, mas sabemos que vai passar. Uma segunda lição importante da pandemia é a vulnerabilidade extrema que tivemos durante a pandemia em nossa região e em outras regiões do mundo, porque dependemos da importação de muitos produtos de saúde. E não estamos falando só de produtos complexos. Recuerde-se que, ao princípio da pandemia, a dificuldade de acesso a equipos de proteção personal, como cobre-bocas, guantes e outros equipos, fizeram com que a taxa de mortalidade entre profissionais de saúde de América Latina foi mais que o doble da taxa de mortalidade entre profissionais de saúde em Estados Unidos e em Europa. Porque muitas vezes os planos de prevenção e controle de infecção não tinham condições de ser implementados por a falta de acesso a equipos de proteção individual. Pero também, quando necessitamos de respiradores para as camas de terapia intensiva, não encontramos onde comprar. Quando as vacinas começaram a estar disponíveis, não tivemos acesso equitativo às vacinas no mundo. Então, eu creio que trabalhar com os países da região é uma oportunidade que a OPS lo está fazendo. Armamos, por solicitude de nossos Estados-membros, uma plataforma de apoio à produção regional, por exemplo, com um hub de certificação de qualidade de equipos de proteção personal já instalado em El Salvador, para estimular a produtores de Centro-América que possam produzir guantes e cobrir-bocas. Outro se está armando em Colômbia, também para apoiar os produtores de América do Sul. Apoiamos 2 projetos de desenvolvimento de plataformas de vacinas basadas em ARN mensageiro, um em Brasil, outro em Argentina. Foram projetos selecionados por um comitê externo, global, basado em uma chamada pública, mas são projetos que vão beneficiar todos os países da região. E estamos utilizando um mecanismo que temos em la região, que é um mecanismo único no mundo e que, incluso, agora traz a atenção de outras regiões. Firmei, no ano passado, um convênio de cooperação com o CDC de África e também com a região de Mediterrâneo da OMF, Eastern Mediterrânea, desculpem que não sei como lo dizer em espanhol.
pero que tenham interesse de armar mecanismos de compra conjunta, como lo temos na região. Esse mecanismo, como eu estava falando, foi aprovado. Esse mecanismo já existe há mais de 40 anos. Pero el ano passado, os países da região aprovaram alguns câmbios de brindar mais flexibilidade. Com base nesses câmbios, firmamos ao princípio deste ano, com o governo de Argentina, o produtor de vacunas americano Pfizer e um produtor de vacunas de Argentina, que se chama Synergium, um processo de transferência de tecnologia para que Pfizer transfira a tecnologia de produção da vacuna nova para pneumococo, a vacuna, a PCV-20, que vai estar disponível para os países da região, por el Fundo Rotatório de Vacunas da OPS, por el preço mais baixo do mundo, e, ao mesmo tempo, facilita o desenvolvimento da produção em região. México também pode e deve beneficiar-se desse processo. México já tem capacidade de produção, como a vacuna da influenza que se produz aqui em México, e temos todo o interesse de trabalhar para que o produtor de México pueda acessar não somente o mercado nacional do país, mas também todo o mercado da região por intermédio do Fundo Rotatório. Creio que aí se arma de uma maneira com projetos factíveis e sosteníveis, propostas de poder facilitar e desenvolver a produção local. Estamos também por solicitude de países, que começou com países do Mercosul, em um tema que está muito frequente hoje, desafortunadamente, o tema da judicialização da saúde, em um projeto de medicamentos de alto custo para alguns tipos de cânceres e enfermidades crônicas, para que se pueda também identificar produção local e oferecer de uma maneira mais ampliar o acesso de los países a produtos. Então, eu creio que essas duas lições são urgentes de se concluir a implementação. Uma melhor preparação para a detecção temprana e resposta e, ao mesmo tempo, diminuir a vulnerabilidade. Um segundo desafio e oportunidade também lo veio com o tema de como construir sistemas de saúde mais resilientes e que garantissem efetivamente o acesso universal, ou seja, que transforme o direito à saúde em uma ação concreta de promoção da cidadania. E felicito a México em la persona de seu secretário de saúde, porque México está fazendo esse esforço, pude acompanhar o secretário com todos os subsecretários em uma reunião, especialmente para as pessoas em situações de mais vulnerabilidade, que quando miramos todos os dados e indicadores da região, são, entre eles, os fatores de risco, todavia, seguem em crescimento, o tabaquismo, a obesidade, não têm muitas vezes acesso para o diagnóstico temprano de suas condições, ou seja, esse esforço que faz México, que não é um esforço sencillo, porque significa com um espaço fiscal limitado que tem todos os países, todavia em processo de recuperação, sem dúvida, é uma tradução de uma vontade política importante em que a OPS se complace muito de poder apoiar com todo o conhecimento que temos e que podemos apoiar para que, adaptando à realidade de cada país, se pueda avançar em la garantia do acesso universal. E nesse marco mesmo, a atenção primária necessita ter uma mirada especial. Hablamos de uma atenção primária de saúde renovada e fortalecida. Por quê? Porque a declaração de Alma Ata, há 48 anos atrás, foi uma revolução. E naquele momento, falar que a atenção médica não era só ter um liderazgo mais importante em el tema da formação de recursos humanos. Formar recursos humanos em saúde é um período de largo prazo, que não se resolve em 6 meses ou 1 ano. E para ter essa planificação, também temos que tomar em conta não só os números grossos, o número de médicos por habitante, número de enfermeiras por habitante, porque isso, eu creio que não atende mais às necessidades que temos. É importante verificar a distribuição desses profissionais, a inequidade na distribuição. Há que mirar, incluso, em termos de especialidades, se estamos formando os médicos e enfermeiros que se necessita para essa atenção primária especializada, se estamos formando os médicos de especialidades que cresceram nos últimos anos e vão a seguir crescendo nos próximos anos, as necessidades, ou seja,
Hay que tener essa mirada para que em um diálogo aberto entre os líderes de los sistemas de saúde, as instituições acadêmicas, se tenha programas de formação de recursos humanos com muito mais capacidade de planificação. O terceiro desafio e oportunidade que vejo em la região é o tema de enfermidades que todavia persistem com uma carga que se poderia considerar como inaceitável. Inaceitável por quê? Porque temos ferramentas capazes de reduzi-las com muito mais velocidade do que temos logrado. Nesse marco, temos desde enfermidades como o câncer cérvico-uterino, que é uma prioridade para a organização, e que estamos buscando com os países fazer a revisão de las estratégias para que se pueda, com base em 3 pilares, o primeiro, garantizar uma cobertura de vacinação elevada com a vacuna de VPH, com estratégias adequadas para alcançar adolescentes, que, em geral, não vão para as unidades de saúde. Então, há que ter estratégias adequadas, utilizar as novas evidências que demonstram, ao mesmo tempo, que com uma sola dose da vacuna VPH se oferece a mesma proteção que se oferecia com o regime de 2 doses, o que permite que os países, com a mesma quantidade de vacinas, como lo está haciendo México, por exemplo, se passe a incluir também os adolescentes varones, niños, e quizás ampliar também para outros grupos de idade mais adelante. Combinar isso com um segundo pilar, que é incrementar a detecção do VPH. Sabemos que aí temos uma tecnologia tradicional que foi muito efetiva em seu momento, né? Os screeners com Papa Nicolau, pero que tem muitos problemas, são difíceis de implementar em áreas remotas, em áreas que têm mais dificuldade de acesso, depende muito da formação, da capacidade da pessoa que executa a prova, tem a barreira que a mulher muitas vezes tem que ir 2, 3, 4 vezes hasta um centro de saúde para a cita, tomar a muestra, receber o resultado. Ou seja, por isso, quando miramos em la região, desafortunadamente, a taxa de mortalidade por câncer cérvico-uterino sigue em muitos países como em um platô. Ou seja, como que esse paquete de estratégia chegou a um limite e que aí não se avança. E há um percentagem importante de mulheres que nunca tiveram um screening, e é entre elas que se concentra a grande maioria dessas 44 mil mortes. Ou seja, famílias que estamos a deixar huérfanos, que deixamos a deixar, sim, a presença de la mamã, de la abuela, de la esposa, para contribuir com a sociedade. E já temos hoje ferramentas capazes, com testes moleculares de muito melhor qualidade, testes que a própria mulher pode tomar a muestra e reduzir uma barreira de tempo de acesso, e, ao mesmo tempo, também tecnologias para fazer o tratamento de las lesões ao nível da atenção primária. A combinação desses 3 pilares, quando projetamos em estimações hasta 2030, pode ser de imediato detener a curva de crescimento da mortalidade, reduzir a mortalidade, se logramos solamente 30% de detecção entre as mulheres que nunca tomaram uma prova de Papa Nicolau, isso solamente já seria capaz de reduzir a mortalidade por el câncer cérvico-uterino. E seria uma contribuição importante da saúde para diminuir a inequidade, porque essas mulheres, em geral, são mulheres pobres e ou afrodescendentes e ou mulheres de populações indígenas e de áreas rurais. Ou seja, são muito mais vulneráveis para o tema. Mas aí também falamos em la eliminação de como ampliar tecnologias já disponíveis, como o PrEP, que pode fazer cambiar a história da transmissão do VIH em la região. Desafortunadamente, aí também as tecnologias tradicionais já como que chegaram a um limite. Se não pensamos de uma maneira mais criativa, como ampliar o acesso à detecção, ao tratamento e à implementação de PrEP em los grupos de alta incidência de VIH, eu creio que não vamos lograr o objetivo que nos comprometemos todos de reduzir o impacto da epidemia de VIH-Sida para níveis que não impactem de maneira negativa a sociedade como lo fazem hoje. E aí temos para muitas outras enfermidades que não vou aqui falar de cada uma por el tempo, pero nosso rol, sem dúvida, é de apoiar a los países para que se pueda ser de uma maneira mais acelerada
a introdução dessas novas estratégias, novas tecnologias, com um objetivo: identificar onde estão as falhas das estratégias atuais. Por que não funcionam bem como funcionavam no passado? Por que não logram alcançar algumas populações que se quedam sem acesso ao diagnóstico e ao tratamento? Ou seja, fazer esse câmbio para que se pueda identificar as barreiras de acesso e adotar estratégias capazes de eliminar as barreiras. Um quarto desafio, e ao mesmo tempo uma oportunidade, é o tema das enfermidades não transmissíveis. E sei que tive a coincidência de estar em México 2 dias atrás, quando se celebrou o Dia Mundial da Obesidade. E sabemos o problema que há em México e em muitos países da região, de Estados Unidos, em México, em muitos outros países, do tema da prevalência elevada de sobrepeso e de obesidade, né, que é um fator de risco conhecido para enfermidades crônicas não transmissíveis, como enfermidades cardiovasculares, diabetes, cânceres, e que é um desafio importante. E para as enfermidades não transmissíveis, ao mesmo tempo, estamos apoiando os países em 2 áreas que eu creio que são importantes. A primeira é a redução dos riscos para as enfermidades não transmissíveis. México tem alguns logros importantes nesse campo, o etiquetado frontal, que é uma maneira de fornecer uma informação direta, sencilla, para as famílias, para compreender exatamente que aquele alimento processado ou ultraprocessado tem uma alta taxa de açúcar, de sal, de grasa. O tema de los vapeadores, que hoje são um desafio para todos os logros que tuvimos na região. A região das Américas foi a região que em 25 anos mais diminuiu a prevalência de uso de tabaco no mundo. Incluso recebimos, há 2 anos, quando se cumpriu os 25 anos do Acordo Marco de Controle de Tabaco, recebi em nome da região um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. Pero a indústria adaptou-se ao mercado e à realidade e lançou dispositivos eletrônicos que têm um apelo para os adolescentes e jovens, que incluso, además de crescer a experimentação de tabaco entre adolescentes, cambiando na tendência histórica que teníamos, também possibilita que se tenha um mercado sem regulação pela internet, que as pessoas não sabem exatamente o que estão comprando, e há já muitos casos registrados em muitos países de dano agudo aos pulmões por uso em vapeadores de substâncias completamente não autorizadas para a inalação. Então, temos aí, nesse marco, estamos apoiando muitos países. Há desafios importantes em las pequenas islas do Caribe, porque como tem um mercado que é muito relacionado, se não há um acordo de 8 países para o etiquetado frontal, um país solo não logra, não tem o tamanho do mercado para imponer ao fabricante que lo haga. Então, há um desafio importante, mas há avanços em la região que eu creio que são muito importantes. Pero há um segundo tema aí que deve complementar, que é oferecer diagnóstico, tratamento para pessoas com essas enfermidades em atenção primária. Temos dados que são assustadores, né? De cada 100 pessoas com hipertensão em América Latina e ao Caribe, só 50 estão ao tanto que têm a hipertensão. E só 25 têm a hipertensão controlada. Isto explica por que de cada 100 mortes por enfermidades não transmissíveis, consideramos que quase 40 poderiam ser preveníveis se las tivéssemos detectado mais tempranamente. Ou seja, é importante fazer esse movimento, e me complace muito que em México, a Secretaria de Saúde, IMES Bienestar, INSTE, IMES, todos estão com o interesse de buscar fortalecer, de ampliar projetos que já têm, para que toda a atenção primária tenha a capacidade de oferecer o diagnóstico e tratamento para a hipertensão, que é a principal causa de morte entre adultos em nossa região, mas também para a diabetes, que tem uma prevalência elevada, né, na população depois dos 40, 50 anos, e também para o câncer, que todavia temos um percentagem de detecção em grado avançado já de câncer, que se poderia cambiar com muito mais velocidade se a atenção primária está aí
armada para isso. E o último, o quinto desafio, e eu creio que também é uma oportunidade importante, é o tema da transformação digital. Antes da pandemia, eu não recuerdo de platicar com nenhum ministro que mencionasse a transformação digital como uma prioridade. Isso estava muito lejos. A pandemia, primeiro, isso, eu creio que subrayou como é importante ter sistemas de informação de saúde de qualidade. Mais de um ministro, eu creio que ao menos 3 ministros de saúde da região perderam seu cargo de ministros porque não tinham condições de informar a prensa e a cidadania quantos casos haviam ocorrido na semana anterior, quantas defunções e quantos casos hospitalizados. E casos de países que informaram um número e que estudos de excesso de mortalidade demonstravam, em verdade, que havia como o doble de número de defunções. Ou seja, isso chamou a atenção, de uma maneira dramática, seguro, mas chamou a atenção de como é importante, primeiro, ter qualidade nos dados, capacidade para fornecer a los gerentes, a los líderes de los sistemas de saúde, informação de qualidade para que possam tomar sua decisão basada em informações e dados confiáveis. Pero também chamou a atenção durante a pandemia que a utilização de algumas plataformas foi a única alternativa para que alguns pacientes pudessem ter contato com os serviços de saúde. Então, passou-se a utilizar muito teléfonos celulares, laptops, computadoras para teleconsultas, que antes da pandemia se tinha, já tinha a tecnologia, mas, em verdade, lá utilizavam de uma maneira muito residual, muito residual. Hoje, eu creio que isso chamou a atenção, não para reemplazar, mas para adicionar. Não para seguro, reemplazar a cita individual que se deve ter, mas para garantizar que uma pessoa de uma área remota pueda ter acesso a um neurólogo ou um cardiólogo sem tomar 2, 3 horas de bus, perder 1 ou 2 dias, se tudo passa bem, se chega, se está profissional, se o serviço está aberto. Ou seja, temos uma possibilidade de fazer um câmbio em termos de ampliar o acesso das pessoas, mas também de melhorar a qualidade da atenção que não tínhamos no passado. Muitas vezes se diz que um dos inimigos dos profissionais de saúde em áreas remotas é a soledade. O médico que muitas vezes está aí e está em um quadro que pode ser um infarto e não sabe como fazê-lo, hoje esse médico pode compartilhar o eletrocardiograma de maneira imediata para um cardiólogo experiente que em 2, 3 minutos já recebe a informação e o pode apoiar na toma de decisão sobre o que fazer. Também se pode utilizar o que estamos já piloteando em alguns países, por exemplo, com tuberculose, que em las cárceles de América Latina, a incidência de tuberculose chega a ser 10 vezes mais grande do que a incidência promédio de tuberculose na sociedade. A utilização de equipos móveis de raios X, que com o uso incluso da inteligência artificial pode ser o primeiro screening da imagem e indicar onde se pode atuar de maneira mais presencial. Então, eu creio que há um processo de transformação digital que nos complace muito de estar apoiando os países, armamos alianças com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, para apoiar os países a fortalecer a capacidade de generar informações confiáveis e, ao mesmo tempo, de cambiar com a inclusão de essas ferramentas de uma maneira sostenível, de uma maneira bem coordenada em nossos sistemas de saúde. Então, eu creio que há um quadro que é de um desafio importante em nossa região, pero vejo também que há muitas oportunidades. Primeiro, a vontade política, que muitos governos da região têm, de fortalecer seu sistema de saúde, de garantizar a saúde universal. Ao mesmo tempo, temos em América Latina e ao Caribe instituições acadêmicas, faculdades, centros de investigação com uma capacidade de generar, que estão a generar conhecimento e apoiando a implementação de novas estratégias, de novas tecnologias. E temos de parte da Organização Pan-Americana da Saúde, uma organização que foi criada em 1912, ou seja, cumprimos esse ano, em dezembro, 123 anos. Esta presença forte em la região
con nuestras oficinas de países, con los centros regionales que tenemos, nuestra sede que está en Washington, pero con esa disposición de trabajar de mano con los países para que se pueda identificar las dificultades que tenemos y al mismo tiempo apoyarlos para que nuevas soluciones, nuevas posibilidades puedan ser implantadas en esa región. Yo tengo al mismo tiempo que una sensación muy realista de los desafios. Tengo também um otimismo quando vejo esse compromisso político de los países e, ao mesmo tempo, todas as capacidades que já temos e que se pode explorar de uma maneira muito mais rápida. Lo que me tira o sonho em la noite, senhor secretário, senhor presidente da academia, muitas vezes é se estamos fazendo com a velocidade que seria necessário. Se estamos prevenindo todas as mortes que as tecnologias que já temos poderiam evitar. Se já estamos utilizando também os recursos que temos, que podemos reduzir o sofrimento das pessoas que, ao garantizar o acesso a essas ferramentas e tecnologias. Eu creio que isso é que nos move, né, que reforça a cada dia nosso compromisso de trabalhar com as autoridades de saúde de todos os países da região, promovendo uma coordenação, uma boa cooperação para que o panamericanismo, que foi o espírito que motivou a criação da OPS há 123 anos atrás, nos siga a mover, a mobilizar nossas melhores vontades, nosso melhor conhecimento, para que se pueda avançar com a agenda de saúde em nossa região. Muitíssimas graças. Gracias, doctor Yarbas, por este excelente mensaje que nos da un panorama general de la salud de las Américas y que va muy en paralelo con el proyecto de la Academia Nacional de Medicina de México en relación a estos conceptos como la atención primaria en salud que hay que fortalecerla, el cambio climático y una sola salud que tanto ha promovido el doctor Juan Garza aquí desde el seno de la Academia, y que la devastación de la biosfera está condicionando muchos de los problemas por enfermedades transmisibles como el dengue que comentó. 2 millones de casos es una cifra de verdad impresionante. Y todas las enfermedades derivadas de la pobreza, de la inequidad y de todas las necesidades que tienen nuestros países. Pero bueno, los retos y los desafíos son muchos, pero yo pienso que los resultados han sido sorprendentes, tanto los resultados que ha tenido la OPS bajo su liderazgo y dirección, con este trabajo intenso y participativo con todos los países de la región, e indiscutiblemente los logros que ha tenido al momento nuestro secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, con esa vocación muy particular que vela por la salud del pueblo de México. Muchas felicidades y gracias por este mensaje, doctor Yarbas.